Olá, querido irmão, querida irmã, estimado ouvinte. Pela graça de Deus, nós estamos aqui para o estudo de mais uma lição. Vamos orar. Altíssimo Deus, eterno Pai, pela graça de Jesus é que nós estamos aqui na Tua presença. Te agradecemos, Senhor, pelo dom da vida, pelo dom da salvação em Cristo Jesus. Neste momento, pedimos ao Espírito Santo que conduza as nossas mentes na Tua palavra, que possamos colocar em nossa vida prática os ensinos do Teu querer, os ensinos da Tua palavra. Tenhas misericórdia de nós, perdoe os nossos pecados, nós te pedimos em nome de Jesus. A lição de hoje, o açoitamento e a condenação de Jesus. Marcos capítulo 15, verso 9 e 10. Pilatos respondeu-lhes dizendo: Quereis que vos solte o rei dos judeus? Porque ele bem sabia que, por inveja, os principais dos sacerdotes o haviam entregado. Este é o verso áureo da lição. O livro Desejado de Todas as Nações, página 734. A humilhação de Cristo foi a garantia de sua exaltação. As gotas de sangue, expressão de angústia, que escorriam de suas têmporas feridas, descendo pelo rosto e a barba, eram a garantia de sua unção com o óleo de alegria, conforme Hebreus 1, verso 9, como nosso grande sumo sacerdote. A lição desta semana nos leva ao momento mais doloroso e injusto da história. Foi o açoitamento e a condenação de Jesus Cristo. Embora inocente, ele foi submetido a uma série de humilhações pelas mãos daqueles que deveriam zelar pela justiça. Vemos aqui no texto introdutório que Pilatos, conhecendo a motivação dos líderes judeus, os líderes religiosos, a inveja, tentou oferecer liberdade a Jesus, mas o povo judeu rejeitou. Eles rejeitaram aquele que veio para salvá-los dos seus pecados. Mas mesmo assim, cada sofrimento enfrentado por Cristo tinha um propósito eterno. O sangue que escorreu da sua fronte, as feridas que marcaram seu rosto, o seu corpo, revelam não apenas a crueldade da raça humana, mas também o profundo amor de Deus por cada um de nós. A humilhação do Salvador se transformou em garantia da sua glorificação. Cristo se tornou então o nosso grande sumo sacerdote, exaltado por sua entrega, uma entrega total. Quando estudamos esse episódio, nós somos convidados a reconhecer que foi por amor a cada um de nós que Jesus então suportou tudo, toda a humilhação, todo o sofrimento, tudo isso para que tivéssemos esperança, para que recebêssemos o perdão e a vida eterna. O primeiro tópico, a fraqueza de Pilatos. Pilatos sabia que Jesus era inocente. Ao ouvir novamente as acusações dos líderes judeus, ele deixou claro que não havia encontrado nele, nem Herodes, qualquer crime que justificasse a morte de Cristo. Mesmo assim, ao invés de se posicionar firmemente pela justiça, ele tentou agradar a multidão, oferecendo um caminho de meio termo, e isso acabou abrindo espaço para a injustiça crescer naquele momento. A letra A, quando trouxeram Jesus de volta ao tribunal de Pilatos, que argumento o governador apresentou em favor dele? Lucas 23, 13 a 15. E convocando Pilatos, os principais dos sacerdotes e os magistrados e o povo, disse-lhes: Haveis-me apresentado este homem como pervertedor do povo, e eis que, examinando-o na vossa presença, nenhuma culpa das que o acusais acho neste homem, nem mesmo Herodes, porque a ele vos remeti, e eis que não tem feito coisa alguma digna de morte. Aqui nós temos Pilatos apresentando à multidão a sua conclusão após investigar as acusações contra Jesus. Cristo não havia cometido nenhum ato que justificasse punição severa, muito menos a morte. Ele tentou mostrar que o julgamento era injusto e que nem ele nem Herodes achavam culpa no Salvador. Mas ao depender da aprovação do povo, sua defesa não teve força. A letra B, como a própria inconsistência de Pilatos o arruinou. Lucas 23, 16, João 19, verso 1. Castigá-lo-ei, pois, e soltá-lo-ei.
Pilatos, pois, tomou então a Jesus e o açoitou. Mesmo sabendo e declarando a inocência de Jesus, Pilatos decidiu açoitá-lo. Mandou açoitá-lo para tentar acalmar os líderes religiosos. Essa atitude revelou sua inconsistência. Ele preferiu negociar com o erro ao invés de defender o que era certo, ao invés de defender aquilo que ele sabia ser correto. Sua indecisão abriu caminho, então, para que o povo exigisse ainda mais injustiças. Cada vez que hesitava, ficava mais preso à pressão dos acusadores, então tornando-se cúmplice da condenação de um justo. A ruína de Pilatos não veio da multidão, mas da sua própria falta de coragem para agir conforme o que era correto. O segundo tópico, a obra de Deus em favor de Pilatos. Mesmo diante da pressão e do perigo de tomar uma decisão impopular, Deus não desistiu de alcançar o coração de Pilatos. O céu fez tudo o que estava ao seu alcance para despertar nele a coragem e o senso de justiça. Enquanto Jesus permanecia quieto e humilde diante das agressões, Pilatos recebia oportunidades preciosas para reconhecer a verdade e agir corretamente. Pilatos recebeu oportunidades que poucas pessoas receberam tão claramente na história. Letra A. Que oportunidade adicional Deus concedeu a Pilatos? Mateus 27:19. Estando ele assentado no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer: Não entres na questão desse justo, porque num sonho muito sofri por causa dele. Deus então enviou uma mensagem urgente por meio da esposa de Pilatos. Após ter um sonho impactante com Jesus, vendo a sua inocência, o seu sofrimento e até a sua futura glória, ela advertiu o marido a não se envolver na condenação daquele homem justo. Essa revelação sobrenatural que ela recebeu foi uma intervenção amorosa do céu para evitar que Pilatos então carregasse sobre si a culpa de uma grande injustiça. O sonho de sua esposa então confirmou a Pilatos que Jesus não era apenas inocente, mas alguém especial diante de Deus. A letra B, que ideia Pilatos sugeriu à multidão para tentar libertar Jesus. Marcos 15, de 6 a 10. Ora, no dia da festa, costumava soltar-lhe um preso qualquer que eles pedissem. E havia um chamado Barrabás que, preso com outros amotinadores, tinha no motim cometido uma morte. E a multidão, dando gritos, começou a pedir que fizesse como sempre lhes tinha feito. E Pilatos lhes respondeu, dizendo: Quereis que vos solte o rei dos judeus? Porque ele bem sabia que, por inveja, os principais dos sacerdotes o tinham entregado. Então Pilatos, aproveitando o costume da festa de Páscoa de libertar um preso escolhido pelo povo, Pilatos apresentou uma opção que deveria ser a óbvia: a libertação de Jesus em vez de Barrabás. Barrabás, que era um criminoso perigoso e rebelde. Pilatos sabia que os líderes judeus estavam movidos pela inveja e tentou colocar a escolha nas mãos do povo, esperando que o bom senso prevalecesse. Contudo, ao transferir a responsabilidade, continuou se afastando de um posicionamento firme pela justiça. Ao colocar a sua própria decisão nas mãos de outras pessoas, ele se afastou de um posicionamento daquilo que era correto. O terceiro tópico, Cristo ou Barrabás. Aqui, nesse momento decisivo do julgamento, a humanidade é colocada diante da sua maior escolha: aceitar o Salvador que dá vida ou preferir o caminho da rebelião e do pecado. Os líderes religiosos, naquele momento, cegos pela inveja e também pelo medo de perderem o poder, tomaram a dianteira para influenciar a multidão. Assim, o povo que havia visto Jesus curar, ensinar e amar, agora o rejeitava, escolhendo um criminoso em seu lugar. A letra A. O que os sacerdotes fizeram para garantir a condenação de Cristo? No fim, o que isso significaria para eles? Mateus 27, verso 20. Mas os principais dos sacerdotes e os anciãos persuadiram a multidão que pedisse Barrabás e matasse Jesus. Aqui nós vemos o cenário, né?
Os sacerdotes e líderes persuadiram a multidão, incentivaram a multidão a pedir Barrabás para que ele fosse solto e que Jesus fosse condenado à morte. Ao manipularem o povo contra o Filho de Deus, eles assumiram diante do céu uma responsabilidade terrível, a escolha deliberada contra a verdade. Essa decisão deles resultaria em condenação espiritual e afastamento de Deus, pois rejeitaram o único caminho da salvação. A letra B. Para surpresa de Pilatos, que escolha final a multidão fez? Mateus 27, 21 e 23, João 18, 39 e 40. E respondendo o presidente, disse-lhes: Qual desses dois quereis vós que eu solte? E eles disseram: Barrabás. Disse-lhes Pilatos: Que farei então a Jesus, chamado Cristo? Disseram-lhe todos: Seja crucificado. O presidente, porém, disse: Mas que mal fez ele? E eles mais clamavam, dizendo: Seja crucificado. Mas vós tendes por costume que eu vos solte alguém pela Páscoa. Quereis, pois, que vos solte o rei dos judeus? Então todos tornaram a clamar, dizendo: Este não, mas Barrabás. E Barrabás era um salteador. Nós vemos aqui, irmãos, que mesmo Pilatos apontando a inocência de Jesus, a multidão escolheu Barrabás, um criminoso e rebelde. Ao serem questionados sobre o que deveria ser feito com Cristo, responderam com violência: Seja crucificado. Nesse instante, revelaram o quanto haviam sido dominados pela influência maligna e pelo espírito de ódio que não tolera a luz da verdade. A letra C. Como essa cena se repete hoje e qual é o nosso papel nisso? Josué 24, verso 15. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Queridos irmãos, estimados amigos, a história se repete quando as pessoas rejeitam os valores de Cristo para seguir caminhos contrários a Deus, contrários à palavra de Deus. Todos os dias está diante de nós ofertas do mundo e das tentações do inimigo, e nós precisamos escolher quem governará a nossa vida. Isso aconteceu com Pilatos. Ele deveria tomar uma decisão correta diante daqueles fatos, mas por causa, então, da sua posição, por causa da bajulação das pessoas, ele não deu ouvidos à voz do Espírito Santo. Ele não se posicionou da maneira correta e não foi decidido ao lado da verdade. Então, todos os dias precisamos escolher quem governará a nossa vida: Cristo ou aquilo que se opõe a Ele. A decisão, irmãos, é pessoal e é urgente. Como Josué afirmou, cabe a cada um de nós declarar: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A nossa lealdade deve ser firme e pública, demonstrando que Cristo é a nossa escolha acima de tudo. Independente de bens, independente de perdermos amizades ou posições políticas, precisamos sempre decidir em favor do que é correto. Pilatos aqui teve a sua chance de decisão, de decidir ao lado do que é correto. E nós hoje também somos chamados a decidirmos, né? Estamos decidindo ao lado da verdade? O quarto tópico, odiado por humanos e demônios. Mesmo depois de ser declarado inocente, nós vemos aqui que Jesus foi submetido a um espetáculo cruel de humilhação pública. Os soldados romanos, insensíveis ao sofrimento alheio, trataram o Rei do Universo como um objeto de zombaria. Mas Cristo permaneceu firme, sustentado por um propósito maior, que era cumprir o plano da salvação, o plano da redenção até o fim. E ele não permitiu que a dor, não permitiu que os insultos ou as provocações o desviassem da sua missão: salvar o ser humano, salvar o que se havia perdido. A letra A do quarto tópico: como os soldados romanos contribuíram para a tortura do Salvador e como ele reagiu. João 19, verso 2, verso 3. Marcos 15, 16 a 19.
E os soldados, tecendo uma coroa de espinhos, lhe puseram sobre a cabeça, e lhes vestiram roupa de púrpura, e diziam: Salve o rei dos judeus! E davam-lhe bofetadas. E os soldados o levaram dentro à sala, que é a da audiência, e convocaram toda a corte. E vestiram-no de púrpura, e tecendo uma coroa de espinhos, lhe puseram na cabeça, e começaram a saudá-lo, dizendo: Salve o rei dos judeus! E feriram-no na cabeça com uma cana, e cuspiram nele, e se colocando de joelhos, o adoraram. Nós vemos aqui então que os soldados romanos colocaram em Jesus uma capa de púrpura, um símbolo irônico da sua realeza, e teceram uma coroa de espinhos que perfurou a sua cabeça. Bateram nele com violência, cuspiram em seu rosto e se ajoelharam de forma irônica para zombar dele, como se estivessem o adorando. Toda essa cena, irmãos, foi incentivada por Satanás. Satanás que buscava levar a Cristo a reagir para impedir a salvação da humanidade. Entretanto, Cristo permaneceu calmo e silencioso. A sua mansidão diante da brutalidade provava que o seu amor era maior do que a dor e a sua fidelidade a Deus era perfeita. A letra B. Após ferirem Jesus diante da multidão, que anúncio Pilatos fez, João 19, 4 e 5. Acompanhe aí na sua Bíblia. Então Pilatos saiu outra vez para fora e disse-lhes: Eis aqui vou-lo trago fora, para que saibais que não acho nele crime algum. Saiu, pois, Jesus fora, levando a coroa de espinhos e a roupa de púrpura, e disse-lhes Pilatos: Eis aqui o homem. Então nós vemos aqui Pilatos apresentando Jesus ferido diante da multidão. E ele declarou, depois de toda essa tortura, Pilatos trouxe Jesus então ao povo e repetiu: ele era inocente. Ao mostrar o Salvador ensanguentado e humilhado, disse: Eis aqui o homem, como se estivesse dizendo: olha aqui o que já foi feito com esse homem. Não é o suficiente? A aparência de Jesus causava contraste com a aparência de Barrabás e até tocava alguns corações presentes. Mas mesmo assim, os líderes religiosos, os líderes judeus, endureceram o seu coração, endureceram ao ponto de rejeitarem a Cristo. Mesmo com toda a beleza moral e dignidade que irradiava do rosto ferido do Salvador, muitos preferiram então ignorar a verdade que estava diante deles. O quinto tópico, o Filho de Deus. Aqui nesta parte do julgamento, a tensão espiritual chegou ao máximo. Pilatos, que já conhecia a inocência de Jesus, agora é confrontado com uma declaração ainda mais profunda. O homem diante dele afirmava ser o Filho de Deus. O medo toma conta do governador, pois ele compreende que não está diante de um acusado comum. Mais uma vez o céu buscava despertar a consciência de Pilatos, mas a pressão humana se mostrava mais forte do que a voz divina em seu coração. A letra A. Que proposta contraditória Pilatos fez aos judeus? No entanto, que declaração dos sacerdotes o encheu de temor? João 19, 6 a 8. Vendo-o, pois, os principais dos sacerdotes e servos clamaram, dizendo: Crucifica-o, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos: Tomai-o vós e crucificai-o, porque eu nenhum crime acho nele. Responderam-lhe, pois, os judeus: Nós temos uma lei, e segundo a nossa lei, deve morrer, porque se fez filho de Deus. E Pilatos, quando ouviu esta palavra, mais atemorizado ficou. Aqui nós vemos que Pilatos ofereceu aos líderes judeus a possibilidade de julgarem e condenarem Jesus por sua própria conta, já que não via razão para puni-lo. Porém, os judeus apelaram a uma acusação ainda mais grave. Jesus havia se declarado filho de Deus. E ao ouvir isso, Pilatos ficou profundamente perturbado. Seu temor aumentou diante da possibilidade de estar participando de um ataque contra alguém de origem divina. A letra B. Que diálogo ocorreu entre Jesus e Pilatos? João 19, de 9 a 11. E outra vez, na audiência, disse a Jesus: De onde és tu? Mas Jesus não lhe respondeu. Disse-lhe, pois, Pilatos:
Não me falas a mim? Não sabes tu que tenho poder para te crucificar e tenho poder para te soltar? Respondeu Jesus: Nenhum poder terias contra mim, se de cima não te fosse dado. Mas aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. Aqui nós vemos então Pilatos voltou a interrogar Jesus com inquietação. De onde és tu? Perguntou ele. Jesus permaneceu em silêncio, mostrando que seu reino não depende do medo dos homens ou das coisas deste mundo. Irritado, então, Pilatos alegou ter poder para libertá-lo ou crucificá-lo. Então Jesus respondeu com autoridade serena. Todo o poder que Pilatos exercia havia sido permitido por Deus. E as pessoas que o haviam entregado, os líderes judeus, carregariam ainda culpa maior. E esta resposta de Jesus revelou que Cristo não estava dominado por aquele tribunal, mas sim estava cumprindo o plano divino para salvar a humanidade. A letra C, que é argumento desonesto dos judeus, levou Pilatos a ceder covardemente à exigência deles. João 19, de 12 a 16. Quem merecia maior culpa por este crime? Desde então Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus clamavam dizendo: Se soltas este homem, não és amigo de César. Qualquer que se faz rei é contra César. Ouvindo isso, Pilatos levou Jesus para fora e assentou-se no tribunal no lugar chamado Litóstros. E era a preparação da Páscoa e quase a hora sexta, e disse aos líderes judeus: Eis aqui o vosso rei. Mas eles bradaram: Tira, tira, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos: Hei de crucificar o vosso rei? Responderam os principais dos sacerdotes: Não temos rei, senão César. Então, consequentemente, entregou-lhes para que fosse crucificado. E tomaram a Jesus e o levaram. Nós temos aqui esta cena, onde nós vemos o argumento que os judeus usaram para fazer Pilatos ceder. Os judeus ameaçaram Pilatos politicamente, dizendo que se libertasse Jesus, ele estaria se opondo a César, o imperador. Colocaram o governador contra o imperador, e Pilatos, com medo de perder o cargo, com medo de perder a sua reputação, cedeu. E ao fazer isso, Pilatos sacrificou então a justiça para salvar a própria imagem. E mesmo assim perdeu tudo depois. Mas a responsabilidade maior recaiu sobre os líderes religiosos, sobre os líderes judeus, que deliberadamente rejeitaram o Messias, que apesar de conhecerem as Escrituras Sagradas, de terem visto as suas obras, foram eles que arrastaram a nação à cegueira espiritual. Ao concluirmos esta lição, somos lembrados de que os eventos que envolveram o açoitamento e a condenação de Jesus não foram apenas uma tragédia histórica, mas a maior demonstração de amor já vista. Pilatos teve a oportunidade repetidas vezes de agir corretamente, mas a sua indecisão o levou à ruína. A multidão teve diante de si o Salvador humilde, o Salvador da humanidade, mas escolheu Barrabás, revelando que quando o coração rejeita a verdade, ele se torna vulnerável à mentira e à manipulação. Jesus poderia ter evitado toda dor, porém decidiu permanecer fiel ao plano da salvação até o fim. Suas feridas, seu silêncio e sua mansidão revelam que o reino de Deus não está estabelecido pela força, mas pelo amor sacrificial. Cada golpe que Jesus recebeu tem uma mensagem eterna. Nossa vida tem valor infinito diante de Deus. Nossa vida tem valor infinito para Deus. Hoje também nós somos colocados diante da mesma escolha: Cristo ou o mundo, obediência ou conveniência, verdade ou aparência. Que decisão será a nossa? Que nossa decisão seja firme e diária, de estar ao lado de Cristo, ao lado do Cordeiro que foi morto, mas que agora vive e reina para sempre. Que possamos reconhecer Jesus como nosso Rei, o nosso Salvador e o verdadeiro Filho de Deus. Que esta lição, que esse estudo fortaleça a nossa fé.
Nos leve então a agradecer a Deus com humildade e reverência pelo sacrifício de Cristo que nos deu a redenção e a esperança de vida eterna. Esse é o nosso desejo e a nossa oração.